tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó rei, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o filho, para que ele não se ire, vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Mas como são felizes todos os que nele se refugiam. Como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. Mas como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. Ah, Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom saber que tu és o nosso refúgio, lugar secreto para onde nós corremos no dia da angústia, onde nós nos escondemos. Deus, tu és o nosso rei. Adoramos aquele ungido que foi estabelecido em Sião. Rei Jesus, toma o teu lugar nessa igreja. Rei Jesus, toma o teu lugar nessa igreja. Sejas adorado, entronizado, porque tua é a honra, glória e louvor. Nós possamos diminuir e que tu cresças. Como são felizes os que se refugiam em ti. Hoje nós nos esconderemos embaixo das tuas asas. Hoje nós descobriremos o privilégio de ser filhos do Rei. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Muito obrigado a essa banda. Louvado seja Deus por esses músicos. Que bom estar de volta. Quero dizer para vocês que faz muita falta estar distante de vocês. É difícil para mim. Passamos 2 semanas, eu e o pastor Massal e mais 2 irmãos da nossa igreja, Rubens e Adelson. Nós estávamos em viagem no exterior e foi um tempo muito proveitoso. Tivemos ali boas oportunidades de conectar com pastores e igrejas. Fomos em 9 igrejas diferentes. Participamos da maior conferência de plantação de igrejas do mundo. Isso foi um privilégio enorme. Nós voltamos muito inspirados, muito alcançados. Também conhecemos projetos específicos que são os nossos sonhos para o futuro. E pudemos ali ver aquilo que nós sonhamos já realizado em algumas igrejas. Tivemos 5 conversas com equipes ministeriais que nos animaram o coração. E eu tenho algo a dizer para toda essa igreja: preparem-se, porque grandes coisas estão por vir. Amém. Preparem-se, porque Deus está aquecendo o nosso coração. E esse ano será um ano de grandes bênçãos, de grandes desafios. Nós vamos saquear o inferno. Amém. Sabe aquele texto que diz: as portas do inferno não prevalecerão? Nós muitas vezes entendemos equivocadamente esse texto, achando que Deus vai nos proteger de alguma coisa. O texto não está falando de nossa proteção, porque porta não ataca ninguém. Nós é que vamos arrombar as portas do inferno e saquear pessoas de lá e levá-las ao Rei dos Reis, ao Rei da Glória. Eu estou muito animado com essa nova série que nós estamos lançando hoje,
série de Páscoa. Nós vamos até o domingo de Páscoa com essa série. Serão 4 mensagens e a série intitulada Ele É, com certeza vai tocar o meu e o seu coração, porque nós vamos estudar a Jesus na sua identidade, e isso tem tudo a ver comigo e com você, porque à medida que nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos quem nós de fato somos. E um dos textos que me fala sobre a identidade de Jesus, lá em Mateus capítulo 2, verso 9, é o texto dos magos que vão adorar ao menino rei. E diz assim: os magos, depois de ouvirem o rei Herodes, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Agora preste bem atenção, porque esses presentes não foram aleatórios. Esses presentes foram profundamente intencionais e tinham a ver com o chamado, com a vocação de Jesus. Trouxeram para Jesus ouro, porque Jesus é rei. Era o ato de reconhecer o reino naquele menino, numa manjedoura. Levaram o mais sublime dos metais para o mais sublime dos reis. Somente um rei como Jesus poderia ser adorado ainda quando criança e receber deles ouro. O outro presente que levam é incenso. E isso aponta para o chamado, para a vocação sacerdotal de Jesus. O incenso era um instrumento de trabalho do sacerdote. O incenso era utilizado pelos sacerdotes no templo todo o tempo. Ali eles estavam reconhecendo Jesus como sacerdote. Também levaram mirra. E preste bem atenção, porque a mirra é um óleo cheiroso extraído de uma planta espinhosa, muito usado pelos profetas quando ungiam os reis e quando ungiam os doentes. O profeta sabia bem para que servia a mirra. Então Jesus é rei, é profeta, é sacerdote, mas aquele menino desceu de sua glória, veio entre nós para morrer. A sua missão era a cruz. Ele nasceu para morrer porque ele era o Cordeiro de Deus. Quando João olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu e você escutamos isso, nós talvez não entendamos exatamente o que o texto quer dizer, mas os judeus sabiam exatamente o que isso quer dizer, porque eles tinham que sacrificar animais todo o tempo, e nenhum sacrifício era suficiente. Apenas com Jesus tudo muda, e ele passa a ser o Cordeiro de Deus que definitivamente foi satisfatório. Portanto, nós vamos nessa série de mensagens entender um pouco sobre Jesus o Rei, Jesus o Profeta, Jesus o Sacerdote, Jesus o Cordeiro. Pendurado no alto da cruz, escrito em 3 idiomas, estava uma placa que dizia que aquele que estava ali morrendo era rei. Morreu pelo simples fato de que era profeta. Não suportaram o seu discurso, não suportaram as denúncias que fazia a religião vazia, ao secularismo daquele momento. Morreu porque não disse o que agradava ao povo, disse a verdade. Lamentavelmente nas igrejas por aí se diz muito aquilo que pode agradar ao povo, mas certa vez Jesus estava pregando, e ali havia uma grande multidão, e ele começou a pregar, e eu não sei se Jesus pregava mais tempo do que eu, mas eu sei que Jesus era mais duro do que eu, porque eu nunca vi numa pregação minha todos irem embora, mas Jesus começou a pregar, e um por um começou a ir, e eles diziam: duro é esse discurso, quem o poderá ouvir? Porque era duro, porque era profeta. Profeta não está preocupado com a comodidade.
ele está na contramão, denunciando tudo e todos, e apontando o caminho de Deus. Sabe qual é o propósito da morte de Jesus? O propósito da morte de Jesus é porque ali o sumo sacerdote rasgou o véu. E no lugar que era apenas acessível ao sumo sacerdote uma vez por ano, agora eu e você em oração já podemos entrar. Ele tinha uma coroa de espinhos, vestido de púrpura, a cor real. Ele era o profeta que foi insuportável na sua geração, mas ele também foi o sumo sacerdote que pôs o templo abaixo e em 3 dias em si mesmo criou um novo templo. E em Cristo nós podemos adorar. Preste bem atenção, porque Cristo não é apenas uma pessoa, Cristo é um lugar. Porque quando nós lemos, por exemplo, Efésios, nós vamos ver a expressão em Cristo todo o tempo. Nós só existimos porque estamos em Cristo. A genealogia de João é: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, de verdade, vimos a glória do unigênito do Pai. Mas sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque nós estamos em Cristo. Mas como morreu? Morreu como um cordeiro mudo, silencioso, indo para o matadouro. Eu fico imaginando Jesus ouvindo as pessoas dizerem: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e salva-nos. Essa afirmação é fruto da mais profunda ignorância. Fato é que Jesus, inclusive, ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem, não sabe o que falam. Por quê? Porque Jesus não poderia salvar-se e salvar-nos. Ou Ele se salvaria e nós estaríamos condenados, ou Ele se entregaria para que a salvação nos alcançasse. E abriu mão e entregou-se como um cordeiro, e o seu sangue derramado na cruz do Calvário agradou ao Deus Santo, Santo, Santo. Nessa série de mensagens nós vamos aprofundar a nossa consciência acerca da identidade de Jesus, quem Jesus é. E hoje eu quero começar falando para vocês sobre Jesus o Rei, porque não há rei como Jesus. Nossa geração gosta de fazer para si reis, e embora nós tenhamos uma outra estrutura política, nós ainda assim temos os nossos reis. Por exemplo, quando nós estamos falando de futebol, qual é o nome do rei? O Rei Pelé. Aliás, se você for falar isso na Argentina, vai dar uma bronca danada, mas tudo bem. Se nós falarmos então de rock, nós vamos lembrar do nome do rei Elvis Presley. Se nós falarmos, por exemplo, da MPB e daquela música que nos faz balançar no final do ano, o homem fica mais carinhoso, olha para a patroa e diz: você lembra, meu amor? Nós inevitavelmente vamos lembrar de Roberto Carlos. E para as bandas de carro, por que não dizer, esse povo que gosta do remeleixo, o rei do baião, Luiz Gonzaga. E para o pessoal daqui, mas daqui mesmo, por que não dizer do rei do brega? Eu nem preciso dizer o nome, porque vocês já sabem muito bem. E para o pessoal que é mais antigo e que gostava de novela, por que não dizer do rei do gado? Só os mais velhos entenderam a minha piada e sabem que eu estou falando de Antônio Fagundes. Mas eu não vim falar para vocês de nenhum desses reis. Eu vim falar para vocês do Rei dos Reis, o soberano sobre todos os reis. Jesus de Nazaré é o Rei dos Reis. Lá em Gênesis,
Já se havia anunciado que um rei haveria de vir, e ali teria o domínio para todo sempre. Ele é o descendente de Judá, de quem o cetro jamais se apartará, porque no capítulo 49, verso 10 diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele de fato pertence, e a ele as nações obedecerão. Todas as nações obedecerão ao Rei dos Reis. Em Apocalipse, ele é o soberano sobre os reis da terra. Capítulo 1, verso 5, que diz: e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Por que é fiel testemunha? Porque vê tudo e todas as coisas. Nada escapa do seu olhar. Nós somos eternos flagrantes diante dos olhos do Senhor. Ele é testemunha de quem somos. Mas além de ser testemunha, ele é o primogênito dentre os mortos, porque a morte não o segurou, por isso é rei. Os reis morrem, são trocados, seus impérios são desfeitos. Por exemplo, a história do rei Herodes, quando o menino Jesus nasceu, é a história de um rei inseguro acerca do seu reinado. Porque não sei se você sabe, o rei Herodes tinha tanto medo de perder o trono, que foi capaz de matar a sua própria esposa e seus filhos, com medo de uma sucessão. Mas ele morreu, e o meu rei Jesus está vivo para sempre. Ele é o primogênito dentre os mortos, mas ele também é o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. O propósito da nossa redenção é o serviço. A Ele seja glória, poder para todos sempre. Amém. Jesus é o nosso Rei. Quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos claramente o reinado de Jesus. Se não, observe, porque no Evangelho segundo São Lucas, a expressão reino de Deus ocorre 30 vezes. A expressão reino dos céus aparece no Evangelho de Mateus 33 vezes. E a expressão reino de Deus mais de 50 vezes no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ver um pouco sobre esse rei e um pouco sobre esse reino. E eu quero que você abra o seu coração e deixe a palavra de Deus frutificar a 30, 60, 100 por um. Não permita se distrair nesse momento, mas receba a palavra poderosa de Deus em seu coração, porque o reino começa com o rei. Não existe um reino se não houver um rei. Eu lamentavelmente às vezes encontro irmãos que projetam a sua expectativa, a sua esperança em políticos, em partidos, em propostas políticas. A nossa esperança não está no homem, está no Rei dos Reis. Portanto, hoje nós vamos ler dois textos. O primeiro deles, eu por favor gostaria que você acompanhasse essa leitura, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 13 em diante. E nós leremos esse texto como um background daquilo que nós vamos ver em Lucas. Daniel capítulo 7, verso 13 em diante. Abra ou ligue a sua Bíblia em Daniel capítulo 7, verso 13, que diz assim: na minha visão à noite. Dá uma pausa aí, preste bem atenção numa coisa. Deixa eu dar um recado para essa igreja. Daniel teve uma visão. Foi uma revelação específica. E infelizmente nós vemos teólogos por aí dizendo que a boca de Deus fechou quando encerrou-se o cano de 66 livros. Nós, nessa igreja, não cremos nisso, porque Deus ainda fala aos seus. Eu sempre desconfio de alguém que ouve Deus o tempo inteiro. Eu sempre desconfio de alguém que fala e ouve Deus o tempo inteiro sobre todas as coisas, porque Deus não banaliza a sua revelação, mas Deus é Deus que fala.
Nós cremos aqui nos dons do Espírito Santo. Nós cremos aqui que Deus se manifesta e às vezes especificamente nos dando visões, sonhos, profecias. Deus fala. O problema não é Deus falar, o problema é quando nós não paramos para ouvir Deus. É quando o nosso coração não é sensível para ouvir Deus. O problema não é que a boca de Deus não se abre. O problema é que os nossos ouvidos já não estão mais abertos para ouvir a palavra dele. Daniel teve uma visão. E nessa visão ele diz: vi alguém semelhante a um filho de um homem. Essa é uma expressão que vai ser usada muitas vezes ainda no Evangelho, especialmente no Evangelho de Lucas, filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Esse é um texto apocalíptico. Esse é um texto que fala do porvir, está muito além de uma capacidade humana de prever coisas. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. O seu domínio jamais acabará, e o seu reino jamais será destruído. Não existe impeachment no reinado de Jesus. Ninguém o tira do poder. Para sempre será rei. Sempre estará no governo de todas as coisas. Quem é esse? O Filho do Homem. Quero que você vá agora a Lucas capítulo 17, verso 20 em diante. E é aqui que nós vamos concentrar o tempo que nos resta dessa reflexão. Lucas capítulo 17, verso 20 em diante. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, verso 20 em diante, que diz assim sobre a vinda do reino. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, mas não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e que seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhante, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu lhe digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Eu quero, nessa noite, responder a 3 perguntas simples. E a primeira delas é: quem é o rei? A segunda é: como virá o reino?
E a terceira é: estamos preparados para esse reino? A primeira pergunta é: quem é o rei? E é claro, o rei é Jesus de Nazaré. Ele é o rei da glória. Há uma profunda conexão entre a expressão que nós lemos agora há pouco em Daniel e agora em Lucas. Ele é o filho do homem, ele é o rei. Os salmos vão falar sobre o ungido do Senhor que foi estabelecido, o rei para todos sempre. Seu governo durará a eternidade. Ele é o rei da glória. A expressão filho do homem aparece constantemente e só nos evangelhos é usada mais de 80 vezes para descrever Jesus de Nazaré. Ele é o rei da glória. O grande problema é de que muitas vezes as pessoas não conhecem o rei da glória. Acham que conhecem o rei da glória, mas não conhecem o rei da glória. Nós perdemos o voo na quinta-feira passada. Tivemos que ficar um pouco mais no aeroporto. E eu aproveitei para conversar com uma pessoa que trabalhava no aeroporto. E uma das perguntas que eu fiz para ela é: você conhece Jesus? E a resposta imediata dela é: olha, eu vou vez por outra lá no centro tal, depois eu vou na igreja tal, mas eu assim, frequento todas as religiões, eu acho que todas as religiões, elas de alguma forma contribuem. E eu disse: acho que você não entendeu a minha pergunta. Eu não perguntei que religião você se identifica mais, onde você vai. Eu perguntei se você conhece Jesus. E ela ficou embaraçada, não sabia o que responder, porque ela, à semelhança de muitos, confundiu o rei com os impérios que nós homens construímos. Jesus não tem nada a ver com a religião. Desculpe me frustrar você, mas Jesus não iniciou nenhuma proposta religiosa. Ele não veio nem sequer fazer uma reforma no judaísmo. Quando nós falamos de Jesus, nós não falamos de religião, falamos de relação. É preciso ter um relacionamento com Jesus de Nazaré. E aí, poucas pessoas conhecem o Rei Jesus. Você conhece o Rei Jesus? Você conhece o Rei Jesus? A Bíblia diz que Ele é o Alfa, o Ômega, é o princípio e o fim. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Ele é o bispo de nossas almas. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão de Judá. Você conhece o Rei Jesus? A Bíblia diz que Ele tem as chaves. Quando Ele fecha, ninguém abre. Quando Ele abre, ninguém fecha. Você conhece o Rei Jesus? Que sabe o fim desde o começo e surpreende, por exemplo, a Natanael, porque já estava lá sem estar lá. Surpreende a Pedro porque diz: lança a rede aqui desse lado, e nem sequer era pescador. Você conhece o Rei Jesus? Tinha uma sensibilidade incrível, foi capaz de sentir que dele saiu poder quando uma mulher impura o tocou. Você conhece Jesus? Capaz de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e até mesmo diante de alguém que o traiu, faz uma só única pergunta: tu me amas, Pedro? Esse Deus amável, esse ser poderoso e sensível, esse é o meu Rei Jesus. Mas Ele também é o Rei Jesus poderoso, e ao ver uma figueira que não dava fruto, a condenou. É um rei que carrega o cetro de justiça. É o rei que denuncia o pecado. É o rei que não se omite diante da iniquidade. O meu Rei Jesus derrubou as bancadas do templo, porque Ele não suportou ver o comércio no lugar de oração. O meu Rei Jesus veio e morreu humildemente, mas voltará cheio de glória e poderoso. O Rei Jesus, o meu Rei Jesus, entrou montado no jumentinho, e as pessoas diziam: Hosana, Hosana. Mas a Bíblia diz que Ele voltará um dia no cavalo branco, seus olhos como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada, na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você conhece Rei Jesus?
Você conhece o Rei Jesus? Ele é aquele que abre o livro atado dos 7 selos. É aquele que escreveu o nosso nome com o seu sangue. É aquele que perdoa os nossos pecados e sara as nossas transgressões. Você conhece o Rei Jesus? Não me venha com religião, porque essa é uma tentativa humana de fazer um caminho impossível até Deus. Jesus foi o movimento de Deus de nos encontrar. A religião fala do que eu preciso fazer. A palavra diz do que Jesus fez por mim. Você conhece o Rei Jesus? Abra os portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Queridos, a segunda pergunta é: como virá o seu reino? Como virá o seu reino? E se você observar do verso 20 ao 25, nós temos aqui algumas descrições de como virá o reino de Jesus. Observe, a primeira característica do reino de Jesus é que não vem de modo visível. O reino de Jesus não é visível aos olhos. É um reino espiritual. Nós estamos o tempo inteiro travando uma batalha espiritual, mas deixa eu dizer algo para você: Ele entrou na guerra e venceu por nós. É por isso que nós somos mais que vencedores, porque o Rei Jesus nos deu vitória. O seu reino é espiritual. Nessa última quinta-feira, Dia Internacional das Mulheres, aliás, parabéns a todas as irmãs dessa comunidade, nós fizemos uma ação ousada. Trouxemos para cá algumas prostitutas, fomos buscá-las nas ruas e os casais trouxeram para jantar aqui. E quando elas entraram, sentaram, havia uma igreja envolvida, orando, preparando pratos, aliás, pratos saborosos. Eu acho que eu nunca comi assim uma coisa tão sofisticada, quase que meu dente fica mole. Uma banda com uma música de fundo, de louvores. E eu começava a olhar para um lado e para o outro e dizia: isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Quando uma igreja se move para fora dos portões e alcança a cidade, quando uma igreja não se preocupa com o que vão dizer, com como vai ficar se alguém passar e me ver ali. Jesus não pensava nisso. O Rei Jesus se expôs quando encontrou uma mulher no poço e começou uma conversa com ela. E os discípulos moralistas ficaram preocupados, mas para Jesus pouco importa o que você vai pensar. O que importa é o que nós fazemos diante de alguém que está necessitado à nossa frente. Olhar aquela cena me fez ver que o reino é espiritual. E eu tenho algo a dizer para você: o reino de Jesus tem sido implantado. Nós vimos nessa conferência um grande avivamento que está surgindo na Índia. Ouvimos testemunhos do que Jesus está fazendo naquele lugar tão idólatra. Um dos testemunhos me impactou profundamente, porque um homem iletrado falou para o seu pastor: eu vou voltar para a aldeia de onde eu vim, porque eu preciso pregar o Rei Jesus lá. E o pastor disse: olha, você sabe muito bem que assim que você chegar vão matá-lo. E ele disse: mas foi você que me disse que Jesus já sabia que ia morrer quando veio ao mundo. E se o meu Rei Jesus sabia que vinha para morrer, eu sei que eu vou para morrer, e eu vou por amor a Ele. E ele chega naquela aldeia, lhe espancam, lhe tiram tudo que tinha, lhe matam os filhos e a esposa, lhe põem numa prisão. Mas quando as grades se abriram, ele plantou mais de 40 igrejas naquela aldeia. Porque o reino de Deus é espiritual. Uma outra característica do reino de Deus que nós vemos aqui é que Jesus disse: o reino de Deus
está entre vocês. Preste bem atenção, porque o verbo não remete ao futuro, mas ao presente. Não é estará entre vocês. O reino de Deus não é uma coisa que acontece além. O reino de Deus já é e ainda não. A teologia diz que esse é o já e ainda não. É o que já começou, já existe, mas ainda não foi totalmente concluído, porque será totalmente concluído com a volta do nosso Rei Jesus. Maravilhoso privilégio é esse que eu tenho e que você tem de ser cooperador na implantação do reino de Deus. Deixa eu dizer algo para você, querido, querida irmã, irmão. Você não vai viver uma vida eterna. Você já está na vida eterna. A vida eterna começa aqui agora. A morte que você tinha que morrer, você já morreu em Cristo Jesus. Daqui para frente é só vida eterna. Engraçado, quando dois pastores viajam juntos num voo de avião, os comentários são os mais incríveis. A gente vai entrando no avião, fila. Eu olhei para Marçal e falei assim: cara, já imaginou se esse avião cai aqui, como é que ia ser? Se fosse qualquer outra pessoa, ia dizer assim: seria terrível. Mas ele falou: seria incrível, a gente ia conhecer Jesus juntos, cara. A gente ia para a mansão celeste, ó, grudado no mesmo voo. A morte não assusta para quem morreu para Cristo, porque nós já estamos na vida eterna. É o já e ainda não. Eu já sou parte, cidadão do reino. Só não desfruto disso plenamente. Queridos irmãos, o texto diz ainda: não se apressem. Não se apressem. Sabe por quê? Porque Deus é paciente em implantar o seu reino. Eu não sei se você já parou para perguntar por que Deus demorou tanto e ainda demora tanto. No mundo com tanto sofrimento, por que Ele não acelerou a implantação do seu reino? É que Deus não quer alcançar só você e eu. Deus quer chamar pessoas de toda tribo, língua e nação. Deus é paciente. Deus é longânimo. O Rei da Glória sabe o tempo certo. Queridos irmãos, louvado seja Deus, porque Deus é paciente. Porque se não fosse, eu e você não faríamos parte desse reino. Os irmãos tessalonicenses acharam que Jesus ia voltar tão rápido, que eles começaram a calcular: olha, nós não precisamos de trabalho, porque o que a gente tem na despensa vai dar, porque daqui a pouco Jesus volta. E Paulo começa a dizer: ô irmãos, está na hora de a gente trabalhar aqui, viu? Porque a gente faz a nossa parte e deixa o tempo com Deus. Quantas pessoas já se levantaram para prever a volta de Jesus? Aliás, eu não sei se você sabe, mas o mundo acabou em 2012. Tem irmão pagando o cartão de crédito que ele estourou ainda em 2012, que achava que ia acabar mesmo, né? Todas as previsões frustradas, porque o meu Deus é longânimo e é paciente em implantar o seu reino. Sabe o que eu acho mais bonito quando eu vejo um trabalho manual? Alguém fazendo uma tecelagem, alguém fabricando um vaso com as suas próprias mãos. É porque não há pressa. Quando o trabalho é orgânico, não se preocupa com produtividade, mas com a qualidade daquilo que se faz. Deus não está preocupado em acelerar. Deus está preocupado em implantar o reino perfeito dele na terra. O texto ainda diz que será como um relâmpago. Será como um relâmpago. Será rápido. O reino de Deus vem inesperadamente. Ninguém, absolutamente ninguém consegue perceber e antecipar a sua volta. Será inesperado. O texto ainda diz que será como um raio que vai de uma extremidade à outra. O que isso quer dizer? É de que quando Jesus voltar, querido irmão, querida irmã,
Você não vai acordar, vai para o trabalho, senta na sua mesa, liga o computador, a primeira página que abre é a Globo.com e a manchete é extra, Jesus voltou. Caramba! Não vai acontecer de você entrar no elevador e o seu vizinho dizer: sabe o que aconteceu ontem à noite enquanto você dormia? Jesus voltou, é porque não deu para a gente ver. A Bíblia diz que todo olho verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis. Aleluia! Eu não sei você, mas eu espero ansiosamente por esse dia. Lamentavelmente, a teologia moderna fez os nossos olhares voltar-se apenas para as promessas de agora. Esquecemos a perspectiva do porvir. Então é a bênção que você vai receber de hoje para amanhã. É o fast food espiritual. Eu vejo a palavra de Deus dizer que um bom soldado não se embaraça com as coisas dessa vida. Que se nós cogitarmos apenas as coisas dessa vida, seríamos nécios, tolos, os piores dos homens. Que a minha alma e a tua alma se encontrem num clamor que diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Rei dos Reis, vem, Rei dos Reis. O texto ainda diz, queridos irmãos, que uma geração haveria de rejeitar esse reino. Muitas pessoas rejeitaram o Rei Jesus. Na sua primeira vinda ele veio humilhado, pobre, e foi rejeitado dentre os homens. Mas essa rejeição ainda continua. Essa rejeição ainda continua. Nessa quinta-feira aconteceu algo muito interessante. Um dia eu fui pregar num concílio e uma mulher chorava copiosamente, e ao final ela veio, eu dei um abraço nela e ela disse: olha, eu tomei decisão por Cristo hoje. E eu fiquei demasiadamente feliz, especialmente porque ela me fez a confissão de que ela era uma prostituta. E eu tentei acompanhar essa mulher depois, e era interessante porque eu ia em crise encontrar com ela, porque eu ficava dizendo: meu Deus, eu estou saindo de casa para encontrar uma prostituta. Até que um dia aquela voz do Espírito disse: santidade é quando você vai encontrar alguém pensando em lhe oferecer algo. Pecado é quando você vai encontrar alguém esperando ter algo em troca. Eu estava encontrando ela para dizer para ela que Jesus era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas infelizmente ela abandonou o caminho. Ela rejeitou a mensagem. Ela rejeitou o Rei dos Reis. E nessa quinta-feira nós tivemos o privilégio e a soberana vontade de Deus trouxe ela até aqui, até a minha mesa. E como é triste ver o resultado de alguém que rejeitou o Rei dos Reis. Como é lamentável ver uma pessoa que recusou dobrar-se diante do Rei dos Reis. Queridos irmãos, a Bíblia diz por 45 vezes nos 22 capítulos de Apocalipse que Jesus está assentado no seu trono. 45 vezes nos 22 capítulos de Apocalipse a Bíblia diz: Jesus está assentado no seu alto e sublime trono. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. A terceira pergunta que eu quero fazer para você é que, uma vez que você sabe que Jesus é o Rei dos Reis, e você sabe como esse reino será definitivamente implantado, a pergunta que nos cabe agora é: estamos prontos para esse reino? Como anda o seu coração para abraçar esse reino? E Jesus traz dois exemplos interessantes. Nesse texto ele menciona duas pessoas. Ele menciona a Noé e ele menciona a mulher de Ló.
Preste atenção, porque é algo que conecta as duas experiências. É uma rota de condenação. Sodoma e Gomorra estavam condenados. O mundo, na época de Noé, estava condenado. E Deus buscava alguém a quem pudesse salvar. Deixa eu dizer algo para você, isso tem tudo a ver conosco, porque infelizmente, irmãos, o mundo está numa rota de condenação. E esses dois exemplos são semelhantes no aspecto da condenação, mas são opostos no aspecto da resposta. A Bíblia diz que Noé vivia num tempo de sequidão. Imagina você viver num deserto. Alguns teólogos dizem inclusive que naquela época de Noé ainda não chovia. E de repente você começa a ouvir a voz de Deus dizendo: olha, constrói um grande barco, porque vai chover. Se é verdade que não chovia, eu acho que Noé olhou para Deus e falou assim: e esse negócio aí que você chamou de chuva, faz o quê? Como é? Mas contra toda a lógica humana, contra especialmente o desejo de Noé, ele começa a construir. Você começa a colocar-se no lugar de Noé e logo percebe que não foi nada fácil. Tudo que ele ouviu, tudo que ele teve que abandonar, as renúncias que teve que fazer, porque obedecer tem um alto custo. Obedecer custa caro. A maioria das pessoas que eu conheço estão mais preparadas para as suas próximas férias do que para a eternidade. Elas sabem onde vão passar as férias, elas só não sabem onde vão passar a eternidade. Deus põe o exemplo de Noé como um exemplo positivo e diz: olha para Noé, ele me ouviu, ele foi na contramão de tudo e todos, ele fez a minha vontade. Você consegue imaginar Noé pregando, dizendo: olha, vai chover, virá uma condenação, tem um barco da salvação aqui, gente, de graça, você não vai pagar nada, entra aí. A Bíblia diz que ninguém lhe fez caso algum, ninguém respondeu à sua convocação. No dia que ele termina o barco, uma chuva fina começa a cair, eles entram no barco, a chuva começa a engrossar. E sabe o que é mais interessante? O mais interessante nesse texto é de que Deus fechou a porta do barco. A Bíblia diz que é Deus quem fecha a porta do barco, não é Noé. Deus fechou pelo lado de fora. E as pessoas começavam a bater dizendo: abre aí, eu vi que começou a chover. Mas já era tarde. Há um pregador dizendo para vocês que ainda é tempo de salvação. Há um pregador dizendo para vocês que o mundo está numa rota de condenação. Há um pregador dizendo para vocês que já não há mais uma arca, mas há em Cristo vida eterna. Eu gosto das canções antigas. E uma das canções que eu aprendi quando eu era muito pequeno, e que se cantava todo culto, é: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Você hoje está ouvindo a mensagem de que a porta está aberta, mas eu tenho uma notícia para você: um dia ela vai fechar. Um dia a porta se fechará. E feliz é aquele que ouve como Noé e obedece à semelhança de Noé. E sabe o que é mais interessante? Depois do dilúvio, a Bíblia diz que Noé experimentou uma nova terra. Essa nova terra que Noé experimentou aponta para uma nova terra onde nós vamos morar. Algumas pessoas acham que o céu é um lugar distante, muito distante. Eu, porém, acho que o céu é aqui.
essa terra completamente restaurada, completamente redimida. Quando o pecado entrou no mundo, aquilo que era bom, perfeito, criação de Deus, começou a ficar cinza. As coisas começaram a se desvirtuar, sair do lugar. Mas um dia Deus há de restaurar todas as coisas. Quando nós olhamos a cidade, a Nova Jerusalém, nós vemos que elas são descritas em Apocalipse como uma cidade quadrada. O que isso quer dizer então? Quer dizer que nós vamos morar numa caixa? Não. É de que aquela cidade será perfeita em todos os seus lados, será justa em todas as suas partes. Eu vou morar na cidade que Jesus é o Rei dos Reis. Quantos de vocês aqui viram aquele filme O Rei Leão? Se você não viu, você está em pecado. Faz muito tempo que eu vi, mas uma cena que eu lembro é a cena que Simba vai se afastando, e pouco a pouco aquele lugar começa a ficar sem vida, começa a ficar cinza. Os frutos já não brotam mais, as folhas começam a murchar e caem, porque quem estava dominando aquele lugar era Oscar, o tio do Simba. Mas a cena que, claro, você viu e que emocionou a gente é quando o Simba sobe naquela pedra, agora amadurecido, e ele dá aquele rugido, e quando ele assume o lugar do trono, tudo que era cinza volta a florescer, tudo que estava morto torna a viver. Eu quero dizer para você que o nosso Rei Jesus é o grande leão da tribo de Judá, e ele há de assumir o trono, e tudo será perfeito em seu reinado, e eu estarei lá. Maranata. Uma outra canção antiga. Não se fazem canções como antigamente, e eu sei que alguns aqui de vocês conhecem bem. Diz assim, aliás, permitam-me: o mercado está vazio, seu trabalho já parou. Olha, vamos para o refrão. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome irá chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Aleluia, louve o Senhor com suas palmas, glória a Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé era só mais um pecador. Nós falharíamos teologicamente se nós achássemos que Noé era distinto e mereceu a salvação. Noé era só mais um pecador, mas o único que decidiu obedecer. Nós hoje achamos graça diante dos olhos do Senhor, e em Cristo Jesus, essa é a mensagem da Páscoa. Deus nos convidou para um novo encontro no fim da tarde, assim como era no jardim. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo o mundo, diz a palavra. Há uma graça de Deus disponível para mim e para você. Hoje é noite de salvação, é noite de decisão. Prepare-se, o fim está próximo. Jesus voltará e a porta da graça ainda está aberta.
Mas o segundo exemplo que Jesus dá, e eu quero com isso terminar, é o exemplo da mulher de Ló. Jesus diz: lembrem-se da mulher de Ló. Talvez você não acredite da história, mas eu acredito em ambas histórias, porque Jesus não mencionou um mito, Jesus mencionou uma história. E ele disse: lembre-se da mulher de Ló. Sodoma e Gomorra estavam numa condição insuportável diante dos olhos do Senhor. E Deus não mais aguentava tanto pecado naquela cidade. Era rota de condenação. Deus, porém, quis salvar. E Ele procurou um que obedecesse. E amou a família de Ló. E eles começam a sair daquela cidade. O anúncio da condenação já tinha sido feito. Mas a mulher de Ló, já um tanto distante, olhou para trás. E quando ela olha para trás, ela fica para trás. Preste bem atenção, grave isso que eu vou dizer. Quando nós olhamos para trás, nós ficamos para trás. Eu gosto do texto que diz que aquele que põe a mão no arado não olha para trás, não volta atrás. Onde estão os homens e mulheres de Deus que decidiram obedecer ao seu chamado, que colocaram a mão no arado e não mais olham para trás? Lamentavelmente, eu estou cansado de ver cristãos que ainda olham para trás e flertam com o seu estilo de vida pecaminoso, que ainda sentem saudade de como viviam no pecado. Quando nós seguimos em direção a Jesus, nós precisamos abandonar a velha vida. E eu creio que Deus está chamando você a arrependimento. Que Deus nos dê coragem de fazer as amputações comportamentais que forem necessárias. Porque a palavra de Deus diz que é melhor perder uma mão do que ir com ela para o inferno. Quem é você? É como Noé, que ouviu a voz de Deus e obedeceu, achou graça aos olhos dele, e na contramão de tudo e todos, obedeceu. Ou você é como a mulher de Ló, que vez por outra regressa ao seu estado pecaminoso, olha para trás. Deus está nos dando a chance hoje de sair da rota da condenação. A mulher de Ló amou mais a cidade do pecado do que o convite do homem santo. Eu não quero com isso, irmãos, dizer que o crente não cai. Não quero com isso dizer que nós não pecamos. Pelo contrário. Mas preste bem, há uma diferença, preste bem atenção, há uma diferença muito grande entre um verdadeiro cristão e um falso cristão. O verdadeiro cristão tem desejos conflitantes, sente-se tentado, são profundamente tentados, aliás, e por vezes caem. Mas o desejo mais profundo do seu coração é obedecer, porque sabem que há um Rei Jesus que lhe chama para viver conforme o seu reino. E apesar das quedas, o desejo profundo do coração é obedecer. Os falsos cristãos são tocados, ficam emocionados, são batizados, mas no fundo, o seu maior desejo ainda é o pecado. O que Jesus está dizendo é que o reino vem, e o rei vem, e de que o mundo está numa rota de condenação. Jesus está dizendo: vivam como Noé. Não sejam como a mulher de Ló. Tire
Tirem os olhos daquilo que você viveu lá atrás. Hoje você precisa fazer escolhas, tomar decisões, às vezes duras decisões, às vezes romper relacionamentos, mas escolha obedecer. Qual é o seu desejo mais profundo? Se Jesus é o Rei, se Jesus é Rei, viva segundo o seu reinado. Se Jesus é Rei, Ele é o Rei, nos cabe obedecer, está debaixo da sua autoridade. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19, o fim, os últimos versos do Evangelho de Mateus diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a, muito bem, obedecer. A gente gosta de ensinar teologia, a gente gosta de ensinar letra, a gente gosta de ensinar conteúdo, mas Jesus mandou ensinar a obedecer. Crer e observar tudo quanto Ele ordenar. Crer e observar. Onde estão os homens e mulheres fiéis que dizem: Senhor, eu quero viver o dia da tua volta, com expectativas de participar do grande banquete. Hoje de manhã, enquanto eu estava pregando, tivemos um efeito especial, inesperado. O alarme da nossa igreja disparou. Foi terrível, alguns segundos aqui de muito barulho. E aquilo me fez pensar nas trombetas que serão tocadas. Quando as trombetas forem tocadas, eu quero ser achado como Noé. Um jovem que ouviu a voz de Deus e contra os seus desejos da carne, contra os interesses pessoais, decidiu obedecer. O texto diz que na época de Noé dava-se em casamento, plantava-se, colhia. Jesus não tem nada contra isso. Pode casar, pode plantar, pode trabalhar. O que Jesus estava tentando dizer é que as pessoas se preocupavam muito mais com o que elas iam fazer no seu dia a dia do que onde iam morar na eternidade. E sabe, amados irmãos, o Rei está voltando. O Rei está voltando. E Ele vem nos buscar. Você consegue imaginar esse dia? Que pena que a gente pensa tão pouco no céu, mas você consegue imaginar esse dia? O céu se abrindo e a igreja, a noiva, encontrando-se com o noivo. A Bíblia diz que Ele comprou com seu sangue povos, línguas e nações, pessoas das mais diferentes, dos mais diferentes locais, juntos, a uma só voz dizendo: digno é o Cordeiro de receber honra, glória e poder. Ele é o Rei Jesus. Ele é o Rei Jesus. E tudo que outrora era cinza será redimido. E na Nova Jerusalém há um trono no centro da cidade, no centro do trono, Jesus de Nazaré. Feche seus olhos, eu quero orar por você, por mim. Digno é o Cordeiro. Ninguém jamais pregou com
tanta autoridade como o profeta Jesus. Ninguém amou tanto quanto o sacerdote Jesus. Ninguém tem poder e autoridade como o Rei Jesus. Ninguém entregou-se sem esperar nada em troca, como o Cordeiro Jesus. Daqui a 50 anos, 100 anos, não vai fazer a menor diferença qual foi a sua profissão, não vai fazer a menor diferença quanto você conseguiu acumular no banco. Daqui a 100 anos, as pessoas sinceramente não vão lembrar muito do que você fez, mas vai fazer toda a diferença se você entregou o seu coração ao Rei Jesus. Porque daqui a 100 anos, o teu dia a dia vai perder o sentido. E a única pergunta que de fato vai importar é se você viveu como Noé ou se você foi como a mulher de Ló. Pai querido, nós estamos na tua presença. Tu és um Deus santo, santo, santo. Tu és um Deus amável. Nós te pedimos, Jesus, enche esse lugar com a tua glória. Toma o teu lugar nessa igreja. És bem-vindo entre nós, Rei dos Reis. Sejas adorado. Tu que estás no mais alto e sublime trono, mas ainda se inclina para ouvir o nosso clamor. Tu cuja terra é o pó dos teus pés, mas ainda assim enxuga as nossas lágrimas. Tu que és a fiel testemunha e sabes muito bem quem somos e quem não somos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que as portas da graça se abram e que hoje Tu escreva o nosso nome no livro da vida com uma caneta de sangue. Todos com seus olhos fechados, com a cabeça baixa. Você já parou para pensar que não vale a pena viver se não for pelo Rei dos Reis? Talvez hoje seja o dia de você entregar-se ao Senhor Jesus e dizer: Pai, eu me rendo a Ti. Talvez seja o dia hoje de você prostrar-se diante do trono do Rei Jesus e dizer: me aceita como um dos Teus filhos. Talvez seja hoje o dia de você reconhecer a sua caminhada como uma mulher de Ló, apaixonada pelos manjares do pecado, pelo estilo de vida corrompido. E hoje você se arrepende e diz: Senhor, eu estou voltando para Ti, eu quero obedecer. Se você hoje deseja tomar essa decisão, se hoje você se rende ao Rei dos Reis e antecipadamente se dobra diante dele, porque todo joelho se dobrará, mas o teu pode dobrar-se hoje, antes de ver em sua glória. Se você gostaria de tomar essa decisão, apenas faça um sinal com sua mão para que eu possa ver e orar por você de onde você está. Glória a Deus. Pode baixar sua mão, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, minha irmã. Já vi a sua mão. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Pode baixar sua mão também. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essas decisões. Aleluia. Glória a Deus. Há mais alguém que hoje se rende ao Senhor Jesus?
Glória a Deus, aleluia, aleluia. A porta da graça está aberta, aleluia, glória a Deus. Pode baixar sua mão, minha irmã. Vidas e vidas, rendendo-se ao Rei dos Reis. Hoje é noite de redenção. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nos tira da rota da condenação, nos leva para a mansão celeste. Digno ao Cordeiro, digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga mais uma vez, digno ao Cordeiro. Digno ao Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele está no seu alto sublime trono. Adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor, aleluia. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Poderoso Rei dos Reis, te adoramos, Senhor Jesus. Deixa esse lugar na tua glória, te glorificamos os louvores. Rei dos Reis, no arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Diga assim: Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, santo, santo. Você pode ficar com ela, povo Senhor, povo Senhor, e a pessoa é lançado do trono. Ele é o Rei dos Reis. Abram-se os portais, Brasil é o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Jesus é o Rei da glória. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Você pode abrir a sua boca e glorificar o Rei dos Reis. Nesse momento você tem liberdade para fazer uma adoração, glorificar o nome do Senhor. Deixa o Espírito Santo encher você nessa noite. Esse é o lugar da adoração ao Rei dos Reis. Só há um nome nesse lugar. Não há outro nome senão Jesus de Nazaré. Tu és o Rei dos Reis. Nós esperamos pela redenção de todas as coisas. Hoje dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós esperamos ansiosamente a tua vinda, como um relâmpago, como um relâmpago. As trombetas não nos assustam. Ela é o prelúdio do grande banquete. Ela é o prelúdio do grande banquete. Aleluia.
outras tantas que ele conta sobre o reino de Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E na minha opinião, essa parábola nos conta exatamente o que significa a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é o banquete da graça, é a maquete daquilo que está por vir, é a lembrança daquilo que aconteceu. E a parábola se encontra em Mateus capítulo 22, verso 1, que diz: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Esse é o casamento da noiva com o noivo. Enviou seus servos ao que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. A semelhança dos irmãos que viviam com Noé, eles não quiseram vir. A semelhança da mulher de Ló, eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, o sacrifício foi feito, custou caro, não foi de graça a graça, e tudo está preparado. Venham para o banquete, venham para o banquete. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Mais uma vez a rotina, o dia a dia, mais uma vez as coisas que todo mundo faz. O restante agarrou os servos, maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. A rota da condenação. Rota da condenação. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está posto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas. Olha só que palavra profética para essa igreja. Vão para as esquinas. O texto está dizendo aqui: vão para as esquinas. O que vocês estão fazendo? Vão para as esquinas. Os perdidos estão lá. A gente não pode sentar e ficar torcendo para que a ovelha que se perdeu volte para o aprisco. Nós precisamos ir lá. Vão para as esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas. Aleluia. Eu oro para que chegue o dia que essa igreja inteira conheça as ações do Voz na Rua. Eu oro para que chegue o dia que essa igreja assimile de uma vez por todas a missão de ir, não de vir, mas de ir. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, porque não é você que merece o banquete, é Ele quem mandou chamar. Não foi você que, por ser um convidado VIP, conseguiu uma cadeira no banquete real. Foi o rei que mandou chamar um moribundo como eu e você. Foi um pecador como eu e você que foi alcançado pelo convite da graça. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eu quero dizer para você uma coisa: a sala do banquete vai ficar cheia de convidados. E há duas aplicações para esse texto. Primeiro, aqui essa sala desse banquete vai ficar cheia, mas essa é só uma parte dessa sala, porque a sala está espalhada sobre a face da terra. A sala está pronta na mansão celestial. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando as vestes nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Deixa eu explicar para vocês. Nos casamentos as pessoas iam, e seria uma bênção se fosse assim, porque a gente não precisava preocupar-se com a roupa. Amém, irmãs? A gente chegava na festa de casamento e o pessoal que estava casando providenciava a roupa.
Olha só que bênção. Todos os moribundos, cegos, aleijados, mancos, enfermos de toda sorte, chegaram para o banquete, fedendo, com roupas rasgadas. E alguém ali colocou vestes brancas. Sabe o que isso significa? Pureza. Você não é puro pelo que você consegue fazer. Você foi purificado pelo sangue do Cordeiro. Se lavado no sangue do Cordeiro, mais alvo que a neve eu serei. Jesus providenciou as vestes da graça. Mas alguém tentou entrar na festa sem as vestes da graça. Ele perguntou ao amigo: como você entrou aqui sem as vestes nupciais? O homem emudeceu. Verso 13 diz: então o rei disse aos que serviam: amarrem-me as mãos e os pés e lancem-me para que fora, nas trevas, seja lançado. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados e poucos os escolhidos. Há uma palavra dura. Quando eu era pequeno, e até no início da adolescência, eu enxergava a ceia da seguinte forma: ceia é coisa de gente santa. Se você é santo, pode ser. E eu sempre olhava para a ceia muito distante, porque eu dizia: eu sou muito pecador. Às vezes eu tentava dar uma melhorada no dia da ceia, pedir um perdão assim, improvisado, um pouco antes de ser servido pão e vinho. Mas sempre comigo a consciência de que eu era um pecador, demasiadamente pecador para a ceia. Tolice a minha. Quando é que eu não fui um pecador? Eu sempre fui. É DNA. Eu sou pecado. Eu não mereço a ceia. É por isso que a ceia é o banquete da graça. É Ele quem investe. Tudo isso para dizer uma coisa: quem pode participar da ceia do Senhor? Todos que sabem que são pecadores, carentes da graça de Deus. Todos que sabem que não mereciam estar no banquete e que dizem: Senhor, muito obrigado por tua misericórdia para comigo. Todos que sabem que não eram dignos de sentar naquela mesa, mas o rei mandou chamar, e o lugar está posto, e as cadeiras estão postas, e ele vai ficar cheio para a glória do Senhor. Agora, se você acha que você é bom o suficiente para não precisar da graça, se você acha que você tem uma vida tão moralmente ajustada que você não consegue imaginar os seus pecados e percebê-los, a ceia será para a tua condenação. Se você confia na sua autojustiça, ceia é condenação. Paulo diz inclusive: não poucos os que dormem. Ceia é coisa séria. Não é lanchinho eucarístico. É uma convocação para uma igreja ter uma consciência de que todos estavam perdidos e a graça de Deus nos achou na esquina. A graça de Deus foi nos buscar na esquina. Se você é capaz de olhar para os seus pecados e se arrepender, se você é capaz de olhar para Cristo e o adorar como Rei, você é bem-vindo a cear conosco. A ceia vai ser servida, pão e vinho, que remete ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E eu queria que você não comesse agora, não bebesse agora, espere até que todos sejam servidos. Se você crê que Jesus abriu o caminho, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na nossa ceia não há porteiros. Alguns começaram a dizer: olha, se você fizer esse curso, se você fizer aquilo lá, se você for batizado acolá. A Bíblia diz: se você crê de todo o seu coração que você era um pecador e Cristo Jesus te resgatou,
você crê de todo o seu coração que a graça de Deus te alcançou, você é bem-vindo a participar desse momento. Enquanto cantamos uma canção, pão e vinho serão servidos agora.